Boa noite, Boa noite, irmãos. É uma alegria estar novamente nessa casa que sempre nos recebe com tanto carinho. A gente traz também o nosso abraço do Centro Espírita Pedra de Luz, do qual eu pertenço. E na noite de hoje a proposta então é a gente entabular uma conversa, muito mais que uma palestra. Eu sempre digo que é uma conversa, porque tem a parte da pessoa que está aqui e também a energia de vocês que estão aí assistindo, né? Os sorrisos, o carinho, e tudo isso é muito importante. Então, que o meu guia espiritual possa me iluminar, para que eu possa transmitir a mensagem, né? O tema proposto para a noite de hoje, que trata do esquecimento do passado. Esse tema está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e também no Livro dos Espíritos, nas questões 392 a 399. Bom, mas antes da gente entrar nesse item, a gente precisa contextualizar por que o item está nesse capítulo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos. E a primeira pergunta que a gente faz, ou a reflexão que a gente faz é: por que os aflitos são bem-aventurados? Geralmente a aflição, quando a gente está com aflição, né, aquilo que é uma fogueira, né, Meimei fala a fogueira que queima internamente, que arde constantemente dentro de nós. Então, como que a gente pode entender que seremos bem-aventurados? Bom, a partir do momento que a gente começa a estudar a doutrina espírita, esse consolador prometido, né, que a gente vai tirando também alguns véus, né, de ilusões, a gente aprende que, por força das leis divinas que estão gravadas em nós, e uma das leis que a gente cita agora, então, a lei do retorno, a lei de ação e reação, a gente sabe que não há injustiça no universo. Que Deus é bom, é amor, é justiça, é inteligência suprema. Se não há injustiça no universo, tudo que nós passamos tem um porquê. Tem um porquê. Então nós aprendemos, estudando a doutrina espírita, que as aflições, elas são decorrentes ou de algo, né, que nós fizemos mal feito, situações que nós deixamos pendentes em tempos idos, em outras eras, ou baseadas nas nossas escolhas da atualidade, deste momento presente que nós estamos aqui. E uma vez que a gente joga para o universo alguma atitude, algum pensamento, alguma ação, com a lei do retorno, aquilo que a gente entregou para o universo vai entregar para a gente novamente. E aí nós contextualizamos o seguinte: bom, estamos num planeta de provas e expiações, caminhando para a regeneração, mas ainda de provas e expiações. E o que são as provas e as expiações? Bom, as expiações são justamente isso, né? Nós tivemos oportunidades de fazer algumas coisas com espíritos que já vêm conosco há algum tempo, né? E se nós fizemos de uma maneira que causou um prejuízo a nós mesmos ou ao outro irmão que caminhava conosco, nós temos a oportunidade de fazer de novo. Nem sempre é muito fácil. Às vezes são desafios importantes que nós temos que superar. São as expiações. E o que são as provas? As provas, a gente faz uma analogia com uma prova da escola. Nós aprendemos a matéria, a gente faz os exercícios, acompanha as leituras e chega o dia da prova. Nós vamos ser testados para ver se a gente aprendeu aquele conteúdo direitinho. Então, algumas coisas que a gente passa que não são só expiações, são também provas. E nós podemos questionar assim: mas será que a gente participa desse planejamento reencarnatório? Será que a gente tem voz no dizer: puxa, eu acho que eu preciso passar por determinada situação porque eu preciso me testar, aquilo ainda não está bem sólido dentro de mim. Então a espiritualidade vem nos orientando que sim, que na maioria das vezes, né, com exceção das reencarnações compulsórias, a gente participa desse planejamento.
Não em detalhes, mas de uma maneira geral. Por que eu digo não em detalhes? Porque quando nós chegamos aqui, a gente usa o nosso livre-arbítrio e pode ser que alguma coisa que a gente tenha planejado lá, a gente resolva não fazer aqui. E aí, dependendo do que a gente resolve, seguimos por caminhos que não são tão acertados, as consequências também virão. Por que a gente fez essa primeira introdução, esse contexto do capítulo Bem-aventurados os aflitos? Então, entendemos que se a gente sabe o porquê das nossas aflições, é mais fácil. E nesse sentido, é importante compreender que imaginemos o seguinte, meus irmãos, a gente, por exemplo, falhou. Chegamos no plano espiritual, né? E a gente se dá conta de algumas coisas que a gente fez e bate aquele arrependimento, bate aquela angústia. Mas por que eu fiz isso? Por que eu não agi dessa forma? Talvez eu já estou vindo 1, 2, 3 vezes incidindo no mesmo erro. Chegamos lá, esse desespero. E aí quando nós encontramos irmãos que dizem o seguinte: calma, irmão, nem tudo está perdido. Você sempre vai ter oportunidade de resolver os seus pendentes. Então, por isso, bem-aventurados, porque não há sofrimento eterno, porque não precisamos do desespero, porque a gente vai ter a oportunidade de refazer. Mas, lógico, a gente vai ter que usar da nossa autorresponsabilidade para fazer, então, dessa vez bem direitinho, para não chegar lá depois e bater de novo esse desespero. Muito bem, então a gente fazendo essa contextualização, a gente vê que o princípio basilar da doutrina, dos pressupostos da doutrina, é a reencarnação. Sabemos que a gente não está aqui pela primeira vez. Provavelmente, muitas vezes já viemos. Né? E o que acontece? Então, a gente pensa assim, mas então por que eu esqueço? Por que tem o tema esquecimento passado? Por que eu esqueço? Se eu já vim tantas vezes, como é que é isso então? E o Evangelho, o Livro dos Espíritos, e vejam, na parte da instrução dos Espíritos, os Espíritos nos explicam. Na questão, nós vamos ler agora, pedir licença para ler a primeira questão que trata desse tema do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos explicam o porquê. Então, eu vou pedir licença para ler a questão 392. Kardec pergunta aos Espíritos: por que o Espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? E eis que vem a resposta. O homem não pode, nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado, como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Então vamos tentar entender essa situação. Primeiro ele fala da sabedoria de Deus. Então Deus o quer assim por sua sabedoria. Porque ele sabe o que é melhor para nós. Segundo lugar, o que eles explicam? É como se ele saísse sem transição, imaginemos nós, da obscuridade à luz. Então, nós vamos dar um exemplo concreto. Vamos imaginar que a gente vive numa caverna escura. Tem até na filosofia o mito do homem da caverna, né? Que depois ele quer muito ver a luz. Então, nós vivemos nessa caverna. Escuro, uma penumbra. Imaginemos que num rompante, se rompesse a caverna e a luz do sol incidisse inteiramente sobre nós, o que aconteceria conosco? A nossa visão ficaria totalmente ofuscada. Basta a gente sair às vezes do ambiente interno e ir para um dia de sol onde a claridade está muito grande, e o que acontece com os nossos olhos? A gente fecha, a gente faz assim, não conseguimos enxergar. Então eles dão esse exemplo. Esse choque é o que aconteceria com o nosso espírito. A gente deu um exemplo na questão da matéria, que já seria para nós difícil. Agora imagina espiritualmente, se a gente tivesse esse choque. E eles vão mais além. Sem essa lembrança, ou seja, com esse esquecimento, ele é mais ele mesmo, o homem, o espírito. Por que somos mais nós mesmos? Porque se a gente não lembra do que nós fizemos, e temos a oportunidade de recomeçar, o uso do nosso livre-arbítrio vai ser usado com muito mais serenidade, muito mais tranquilidade. Então a gente vai estar convivendo com as pessoas que de repente nós fizemos mal ou elas nos fizeram mal, e a gente vai usar o nosso livre-arbítrio de uma maneira serena, tranquila, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Meus irmãos, outro ponto interessante é, como falamos,
além do choque que seria para o nosso espírito, evita que nós tenhamos alguns sentimentos. Como quais sentimentos? Constrangimento, vergonha, medo. Né? Imagina se a gente soubesse as coisas que a gente fez e a gente não andou fazendo muita coisa boa lá no passado. Isso poderia nos causar, a gente poderia travar espiritualmente. Quer dizer, e qual é o objetivo da encarnação? É travar ou é avançar? O objetivo, quando a gente vem para cá, é crescimento espiritual. E se a gente lembrasse de coisas que a gente fez que não fosse muito legal e de repente a gente fica completamente envergonhado? Ou fica com medo, não quer mais fazer as coisas com medo de que aconteçam situações semelhantes às que aconteceram no passado. E a gente falou também, pela lei do retorno, da ação e reação, que não há débito que não deva ser pago. Lembra da passagem? A gente tem que pagar centil, até o último centil? A gente sabe disso. Mas existe um atributo da divindade, que se chama misericórdia. Então, através da misericórdia divina, é como se a gente pudesse pagar em várias parcelas, em muitas prestações. O que isso significa? Significa o seguinte: bom, a gente vai olhar para trás, vamos ver lá a ficha da Carol. Bom, a Carol não foi muito fácil, aconteceu, foi fazendo isso. Agora vamos planejar, Carol, teu retorno, né? Se a Carol tivesse que reparar tudo de uma vez só, seria muito difícil. E conhecendo como eles nos conhecem, eles já sabem as nossas vulnerabilidades, os nossos medos, com o que a gente trava. Então ele chega assim: opa, Carol, vamos lá, eu sei que você quer liquidar essa fatura rápido, mas talvez você não dê conta. Então vamos começar assim, nesse teu retorno, você vai ter essa questão. As outras vamos deixar para depois. Claro que a depender do modo como a gente aproveita as oportunidades de crescimento, às vezes até a gente antecipa, né? Aquilo que a gente precisava lá cumprir lá depois, a gente já vai voluntariamente cumprindo porque a gente entende a proposta. Mas a divindade, né, ela é sempre muito misericordiosa. Então ela faz de uma maneira que, por isso que tem a expressão de Jesus, que Deus não dá para nós o fardo maior do que os homens. Então toda a proposta que a gente faz, né, a rigor, nós ajudamos a planejar, salvo as reencarnações compulsórias, né? Muito bem, e também tem uma outra situação, meus irmãos, que nós devemos lembrar. Sabendo das nossas faltas, falamos isso. Como utilizaríamos o nosso livre-arbítrio, né? Ficaria difícil para nós. Muitas vezes, no nosso convívio, na nossa família, com pessoas que trabalham conosco, nós estão entre essas pessoas algozes do passado. Pessoas que talvez tenham nos prejudicado muito, ou nós fomos os algozes, prejudicamos muito. E às vezes esses irmãos, eles vêm do nosso seio familiar. Por que eles vêm do nosso seio familiar? Porque no planejamento, né, irmãos que já têm, digamos assim, um entendimento maior, que nos ajudam a fazer o planejamento, dizem: olha, Carol, vocês vêm digamos, a 2 ou 3 tentativas de se reconciliar como amigos, agora vão como irmãos. Vão como irmãos. Por quê? Desde novinhos vão ser criados com carinho pelo pai e pela mãe. Vão ter as suas diferenças, mas com a convivência vão ter oportunidade de aprender a partilhar, ter paciência um com o outro, resignação. Vai ficar mais fácil que você, com esse contato muito íntimo, consiga vencer essas diferenças. E se nós fizermos uma análise, de fato, né? Às vezes a gente tem pessoas na nossa família que a gente tem muita afinidade, muita afinidade, e outras que já é mais difícil um pouco. Diferenças de opinião, né? O temperamento é algo que não bate muito com o nosso. Então, mas estão ali por quê? Para que a gente possa nos reconectar, nos reconciliar. E pelo quê? Pelo amor. Pelo amor, que a gente cresce. Ou se a gente escolhe crescer pela dor, vai ser um pouquinho mais difícil. E se a gente escolhe crescer pelo amor, vai ser um pouco mais fácil. Muito bem. E aí, meus irmãos, uma outra pergunta, um fato interessante antes de fazer essa pergunta que eu vou fazer para vocês, é o seguinte: tem pessoas que às vezes falam assim: Carol, mas se eu não lembro do que me aconteceu no passado, por que eu tenho que resolver qualquer pendência? Eu não lembro, nem sei se eu tive pendência ou não tive pendência. E a gente pode dar um exemplo assim, pessoal.
nós temos as leis civis que regem a nossa sociedade, certo? Elas são mutáveis porque imperfeitas, porque também somos imperfeitos, e elas vão melhorando ao longo dos tempos, né, dos séculos. Mas as leis divinas são perfeitas e imutáveis. Mas digamos que dentro das nossas leis, que nos regem hoje, algum cidadão vai lá e comete um crime. Né? Comete um crime, então ele vai passar por um processo e no final do processo ele teve uma condenação. Ele vai ter que cumprir a pena. Ele está cumprindo a pena e de repente ele bate com a cabeça. Ele esquece o que ele fez. E porque ele esqueceu o que ele fez, ele não precisa mais continuar pagando a pena? Será que é assim que funciona? Então ele teve uma perda da memória temporária. E aí? Ah não, se ele perdeu temporariamente a memória, ele vai dizer, então por que eu tenho que pagar alguma coisa se eu nem lembro o que eu fiz? Mas a gente sabe que ele vai ter que continuar ali pagando, um dia a memória vai voltar e ele vai entender o porquê que ele continua ali. Claro que é um exemplo, mas nós também, né, estamos aqui muitas vezes, e esse esquecimento a gente viu que ele é benéfico para nós, né, ele é uma defesa para o nosso espírito, para que a gente consiga atuar mais livremente, mas não é porque a gente não lembra que a gente vai se revoltar quando as dificuldades aparecem para nós. Porque se a gente já tem entendimento, já tem um estudo, né, a quem muito sabe, muito será cobrado também. Então a gente já entende, então não adianta a gente cair na revolta. Precisamos seguir em frente. Mas a pergunta que eu ia fazer aqui naquela hora era o seguinte: como nós estamos vivendo hoje, pessoal? A pergunta que a gente deve se fazer sempre: como nós estamos vivendo hoje? Porque às vezes acontece que as pessoas também têm esse outro viés, elas querem saber o que foram no passado por uma curiosidade. Então, às vezes acontece a pessoa diz, eu acho que eu fui uma personalidade importante, ou eu fui uma rainha. A pessoa está sofrendo, mas eu joguei pedra na cabeça, pode, ou eu fui, não sei. E vem aquelas coisas, né? Só que não, às vezes passa disso, a pessoa vai atrás, ela quer saber, então... E às vezes ela se envolve com misticismo, né? Situações que não vão levar ela a lugar nenhum e ao contrário, às vezes vão trazer até mais angústia para a pessoa, né? Então a gente tem que ter sempre muito equilíbrio, muito entendimento para saber que se Deus lá na resposta do Livro dos Espíritos usa de sabedoria, porque Ele sabe que é melhor para nós dessa forma não lembrar do que nós fizemos ou com quem nós convivemos, tá? Mas aí vem uma outra pergunta: esse esquecimento do passado, ele é absoluto? E aí a gente tem a orientação também dos espíritos, dizendo que não é absoluto. Porque a depender de como nós trabalhamos o nosso autoconhecimento, nós vamos nos percebendo e também aguçando a nossa intuição, nós temos condições de perceber, através das nossas tendências, aquilo que mais ou menos a gente andou fazendo lá atrás. Então, assim, está esquecido pela nossa consciência que é agora, do aqui e agora, mas o nosso eu profundo, o nosso inconsciente, tem tudo armazenado dentro. A gente tem os conhecimentos que nós adquirimos, nós não perdemos. Então, se nós vivemos em vários países diferentes e aprendemos a falar várias línguas, lá dentro, nos nossos registros do nosso eu profundo, tem esses conhecimentos. Assim como tem os registros das nossas vivências. Então, o que acontece conosco às vezes? A depender de gatilhos emocionais que a gente vive na existência atual, a gente tem lapsos, a gente tem faíscas, a gente tem o que se chama de reminiscências, né? Ou aquela sensação de que, puxa, já passei por isso. Ou, puxa, acho que eu não vou fazer isso porque, não sei, acho que posso ter feito em algum momento e não deu certo. Então, o que acontece? A gente tem esses traços, muito sutilmente, né? Mas não ao ponto de prejudicar o nosso relacionamento com as pessoas. Apesar de a gente ter algumas percepções acerca de nós, isso não chega a prejudicar o relacionamento que nós temos com os outros, né? É o que a gente chama da voz interna, né? Que está gravado em nós e que a gente vai aguçando. Tem um outro
ponto também, pessoal, que é assim, ó, além da voz interna, é o auxílio dos nossos mentores. Então, a depender da nossa vibração, a depender de como nós estamos levando a nossa vida, nós ficamos com a nossa intuição mais aguçada para as orientações dos nossos mentores, que vem como aquela ideia que surge, né? Eu não vou fazer isso porque não vai dar certo. Então, são às vezes os amigos espirituais nos dizendo, meu irmão, não vá por aí. Porque eles que participaram do nosso planejamento reencarnado, eles sabem, eles não esqueceram o nosso passado, nós esquecemos. Mas eles ficam ali a nos orientar, meu irmão, não entre aqui. Né? Então, assim, eles vão conosco até um determinado ponto. Mas se a gente usa o nosso livre-arbítrio para fazer errado, então aí eles já não podem fazer mais nada. Né? E se a gente fizer um exercício, pessoal, vamos olhar, tentar agora aqui mentalmente, né, dentro de nós, pensar assim, o que está pegando em mim, na minha existência? Será que é ciúme? Será que é controle? Será que é vitimização? Será que é medo que faz com que eu não queira me relacionar com os outros e aí eu me isolo? Será que eu tenho alguma compulsão, seja por comida, por bebida, por fofoca? Então a gente vai assim se analisando, né? O que está assim acontecendo comigo que é uma coisa que eu acho que eu tenho uma tendência? E se a gente fizer uma avaliação verdadeira de nós mesmos, a gente consegue perceber, puxa, eu acho que realmente, talvez se eu melhorar nisso, acho que esse aí é o ponto que eu tenho travado nos últimos tempos. E a gente vai se melhorando. Então, o que é isso? Exercício de autoconhecimento. Exercício de autoconhecimento, né? Assim a gente vai tendo noção das tendências que nos acompanham ao longo das encarnações. Por isso é que nós não precisamos ter os detalhes, não precisa. No fundo, se a gente faz o exercício de autoconhecimento, a gente sabe. Bom, e aí a gente também tem um outro questionamento, que até vou ler esse trechinho aqui. Na verdade, não preciso ler, eu fiz algumas anotações e vai ser importante. Que é a seguinte questão. Então, quer dizer que nunca a gente vai lembrar do nosso passado? Nunca a gente vai lembrar de um detalhe do nosso passado? O Livro dos Espíritos, né, eles nos respondem o seguinte, que na regra não é lembrar de detalhes, é ter essa intuição, de se autoconhecer, são essas faíscas, essas reminiscências, né? Mas, se for para um fim útil, a espiritualidade superior pode fazer com que a gente lembre de um detalhe ou outro, no sentido de nos auxiliar. Então, por exemplo, né? Mas jamais, dizem eles, está aqui, ó, para satisfazer a nossa curiosidade. Jamais para satisfazer. Então, um exemplo. Quando nós dormimos, meus irmãos, o corpo descansa, mas o espírito não precisa ficar ali deitado descansando. Então, nós desdobramos, nós saímos do corpo. A depender da nossa vibração, do nosso preparo antes de dormir, né, que é muito importante, a gente já pode antecipar esse tema também que eu falarei ali no final. Muito importante que antes de dormir a gente procure relaxar, né, ter uma leitura edificante, evitar assim aquele programa que nos deixa com a mente muito agitada, né, uma boa leitura, enfim. Músicas também, músicas clássicas que têm uma vibração boa. E a gente faz a nossa oração, a gente pede aos nossos mentores que nós possamos, durante o período do sono, estar em regiões boas. Se for para a gente ter alguma recordação de vidas passadas, que seja para nos auxiliar, para resolver pendências, porque às vezes acontece isso. O espírito desdobra e ele vai encontrar com outro irmão durante o sono e naquela oportunidade eles lembram de algumas coisas e eles conseguem se reconciliar com a ajuda da espiritualidade. Então há um diálogo, né? É momento às vezes de perdão que ajuda muito a pessoa no decorrer da vida, né? Mas isso tudo depende do que também? Né? Do uso do nosso livre-arbítrio. A gente pode usar para querer ter esse momento apropriado, a gente tem que fazer a nossa parte. Né? E às vezes acontece por exemplo, quando a espiritualidade percebe que ter alguma lembrança vai nos auxiliar, a gente pode ter alguma lembrança. Então tem pessoas que dizem, eu lembro que eu sonhei com fulano, a gente estava, não sei lá, num campo florido e tal. Tem
Pode ser um lapso, né? Outro já não tem. Outro já... foi um sonho meio confuso e eu vi, mas aí depois não vi, porque não é conveniente lembrar. Então, quando for conveniente, que aquilo vai ajudar o espírito a melhorar, aí quem vai resolver isso não somos nós. Então, mas a gente tem que trazer que existe essa possibilidade, né? Outra situação é o seguinte: se nós lembrássemos de repente de uma coisa que aquilo foi muito violenta, ela daria um choque no nosso espírito, né? Seria uma violência para o nosso espírito. E a espiritualidade superior jamais permite algo que não seja benéfico. Então, assim, jamais vai ter uma recordação para nos causar um prejuízo. Então, há todo um cuidado, toda uma orientação daquilo que se pode e daquilo que não se pode. Por isso que eles dizem, né? Jamais para satisfazer a curiosidade. Jamais para satisfazer a curiosidade. Porque às vezes a pessoa vai atrás de uma coisa e abre gavetinha que não precisa abrir. Aí pode ter uma situação de choque, Então, calma, né? Isso a gente precisa estudar, isso a gente precisa compreender e agir sempre com equilíbrio. Bom, aí quando a gente fala dessa questão terapêutica, né, a gente também pode fazer uma analogia. Se hoje nós temos um trabalho de psicoterapia, né, que muitas vezes o indivíduo, ele com um trabalho cuidadoso, científico, acadêmico, profissional com todo cuidado, ele consegue lembrar de situações da infância, por exemplo, nessa atual existência, que tinha algum trauma, alguma questão, e aquilo ali, com aquela lembrança, ele se liberta, né, ele vive melhor. Então, se já há uma orientação para que isso seja feito com todo cuidado aqui na nossa vida presente, imagine então pela espiritualidade superior, se for para que alguma questão relacionada a situações que são em tempos passados nossos, né? Cuidado ainda é mais redobrado, tá? Pessoal, eu trouxe aquela pergunta primeira ali que a gente fez de como nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, ficam muito apegadas no que elas podem ter feito no passado, né? Então, elas levam a vida inteira delas, né, nessa situação de eu fui isso, ou fulano que convive comigo provavelmente fez isso pra mim, porque hoje não sei, e aquela coisa. Esquecem de aproveitar uma oportunidade que é preciosa, que é planejada, que muitas vezes a gente pede muito para estar aqui, para poder fazer diferente. Então, o que a gente vê muito de orientação da espiritualidade? Que a gente possa focar no nosso momento presente, nas nossas relações com as pessoas que estão conosco. Se nós fizemos mal, se as pessoas fizeram mal para nós, não é isso a questão. É o que eu posso fazer hoje pela pessoa, o que ela pode fazer por mim. É nisso que a gente precisa se concentrar. E por isso é que Deus nos deu esse recurso tão maravilhoso de esquecer, para que a gente possa recomeçar com aquela pessoa. Muitas vezes, né, a proposta de Jesus, qual é para nós? A principal, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Jesus nos faz a proposta e vai muito mais além, de amar os inimigos. E o que é então esse recurso do esquecimento do passado, se não a possibilidade de poder amar aquele irmão? Que a gente teve uma pendência que não foi legal e já pensou que coisa boa quando a gente chega na espiritualidade, afinal, com uma missão cumprida. E aquele irmão que de repente a gente tinha uma situação mal resolvida, a gente passa a amá-lo, né? Ele era... Então, por quê? Porque houve um esforço das duas partes. Porque a gente teve resiliência, porque nós tivemos paciência, porque nós seguimos a proposta de Jesus, de amar verdadeiramente as pessoas. Então, muito mais do que trazer hoje a minha mensagem no sentido de técnica do que é o esquecimento, claro, a gente sempre tem que falar porque é o tema abordado. É passar essa mensagem, de que a espiritualidade quer que nós sejamos felizes, que o objetivo é o nosso crescimento, porque nós somos viajantes desse tempo, né? Hoje nós estamos aqui, mas quando a gente olha para o céu todo estrelado, a gente vê a infinidade que nos espera, que nos aguarda, e a gente vê assim a maravilha que é Deus. Então, para finalizar, eu vou ler um poema. Eu acho até que eu já li esse poema aqui há um tempo atrás, mas eu achei que ele tinha a ver com o tema de hoje. Ele é um poema do livro Código do Monte,
As Virtudes do Sermão da Montanha, do Dr. Sérgio Lopes, que é um psiquiatra espírita, palestrante. E para encerrar, eu vou ler esse poema, meus irmãos. Chama-se Viajantes, que somos todos nós, viajantes do tempo. Diz assim: anda, avança, viajante do tempo. Não são teus mais os passos vencidos, sequer os desvaneios que se perderam nos breus. Se o rio não remonta a fonte, também a vida não anda para trás. Tens pés para escalar os montes e asas na alma para sonhar a paz. Talvez num passado sofrido guardas as lágrimas de infortúnios teus. Anda, avança, viajante do tempo. A vida começa agora, logo virão as glórias, tuas conquistas nos braços de Deus. Então, muito obrigada, meus irmãos. Uma boa noite a todos.